Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira maravilhosa que podemos nos reunir mais uma vez para levar o nosso espírito, nossa mente e nossos pensamentos por meio do estudo e da prática dos ensinamentos da Seiichi no Ie. E para iniciarmos a nossa reunião, faremos oração que consta neste livro Sutra Sagrada, A Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 69. Oração para agir adequadamente ao lugar, à hora e à pessoa. Lembrando que o meu livro é a 37ª impressão e caso você tenha em casa ou aqui algum dos presentes tenha o livro e queira acompanhar a leitura, fique à vontade. Caso contrário, podemos assumir a posição de oração, fechar os olhos e elevar ainda mais a nossa vibração por meio das palavras desta oração. Vamos lá então? Oração para agir adequadamente ao lugar, à hora e à pessoa. Este mundo é governado por Deus. Deus é poder infinito, sabedoria infinita, amor infinito, harmonia infinita e beleza infinita. Os meus familiares são todos filhos de Deus. Deus criou o universo, fez dele palco da sua autoexpressão consciente e sobre ele criou o homem como ator da sua autoexpressão consciente. A natureza e o mundo material constituem apenas um lugar, um palco, onde o homem atua como protagonista das belíssimas cenas do reino dos céus, utilizando-se de todos os materiais que nele se encontram. Nossa força provém de Deus e nada pode impedir o nosso correto movimento. É a própria autoexpressão livre e espontânea da vontade de Deus que se manifesta como experiências de nossa vida. Por isso, aquilo que desejamos, planejamos e executamos sinceramente, concretiza-se infalivelmente. É a própria autoexpressão de Deus que se manifesta como nossa capacidade, nossa sabedoria, nossos conhecimentos, nossos planos e nossas ações. Portanto, tudo o que idealizarmos, desejarmos, planejarmos e fizermos sobre a proteção de Deus, correrá satisfatoriamente. Nós somos filhos de Deus, vivemos juntamente com Deus, planejamos juntamente com Deus e agimos juntamente com Deus. Por isso, o que buscamos será encontrado infalivelmente. O caminho se abrirá infalivelmente diante de nós. O terreno íngreme tornar-se-á plano e logo estaremos no pico. Estamos atentos para ouvir a orientação de Deus. Praticamos assiduamente a meditação Shinsokan e conseguimos ouvir a sua voz inaudível. Mesmo invisível, Deus nos protege. Mesmo inaudível, Ele nos orienta. Nos momentos de perigo, Ele nos toma em seus braços e nos salva milagrosamente. Seguindo docilmente as indicações de Deus, nossa ação está sempre em conformidade com o lugar e atinge sempre o alvo certo. Sob a orientação de Deus, nossa ação está sempre em conformidade com o tempo, não é precoce nem tardia e desenvolve-se admiravelmente na hora certa e no lugar certo. Como filhos de Deus, recebemos a sabedoria de Deus e por isso podemos perceber o estado de espírito do próximo e conseguimos agir da maneira mais adequada em relação a cada pessoa. A ação de todos os meus familiares está sempre de acordo com o lugar, com a hora e com as pessoas, e eles caminham passo a passo rumo à concretização do ideal. Desta forma, estando sempre unos com Deus, não temos nenhuma insegurança, nenhuma preocupação, nenhum temor, nenhuma hesitação e nenhuma estagnação. Fitando sempre o futuro promissor e abençoado, e abençoando todas as pessoas para que elas sejam felizes, avançamos tranquilos como um veleiro navegando de vento em polpa. Quanta alegria! Estamos agora a bordo do navio da esperança, da paz e do sonho, rumo à construção do paraíso terrestre, seguindo a rota abençoada por Deus. Obrigado, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Lindas palavras que nos mostram o quanto que é grandioso a proteção, a parceria, a continuidade e a vivência dessa vida junto com Deus. Muito obrigado. Muito obrigado novamente. Quero agradecer profundamente a sua audiência, você que está em casa aí, que está nos acompanhando, meu muito obrigado. A todos que estão aqui presentes, meu muito obrigado. Uma imensa alegria poder estar aqui mais uma vez para estudarmos e aprofundarmos um pouco mais os ensinamentos da Seiichi no Ie.
E hoje vamos trabalhar um tema, antes que eu esqueça, não deixe de curtir, de compartilhar, deixar seu joinha aí, porque isso ajuda a que o próprio YouTube compartilhe o tema, compartilhe a palestra com mais e mais pessoas e todo mundo possa descobrir o quanto que tem a força divina no seu interior. Então, se gostou, por favor, compartilhe, manda para um amigo, manda para um familiar, deixe seu like aí, que isso é muito importante para divulgar as palavras da verdade. Então, agradecer a todo mundo que está assistindo no Brasil, fora do Brasil, muito obrigado. A todo mundo que deixa alguma mensagem nos canais do YouTube, tanto da Seichoné do Brasil quanto da Meditação Shinsokan, meu muito obrigado. Quero agradecer imensamente a todas as pessoas que de alguma forma contribuem para que nós possamos estar aqui toda segunda-feira, levando um pouco mais das palavras de luz dos ensinamentos da Seichoné para o coração de muitas e muitas pessoas, a fim de que possamos transformar vidas, ajudar as pessoas, transformar existências e fazer com que levemos cada vez mais uma vida completa, uma vida feliz, uma vida de aprendizado e uma vida de realizações. E hoje eu tenho um assunto muito, muito importante, é um assunto maravilhoso para nós trabalharmos, né? E, por óbvio, não vamos esgotar o assunto, ele pode ser abordado de várias formas, sobre vários aspectos, né? Então, nós não vamos esgotar o tema, mas nós vamos abordá-lo de uma forma que possamos ter, ou pelo menos extrair algo muito importante para nós. Então, hoje nós vamos falar sobre o auto-perdão, isso é tão importante. Hoje em dia que nós estamos, assim, vivendo momentos difíceis, em que até conversava com a minha mãe hoje, o tanto que as pessoas hoje em dia elas estão com dificuldade de entender um pouco uma vida mais leve. Então, tudo tem que ser na base da crítica, tudo tem que ser na base do enfrentamento, tudo tem que ser na base do litígio, tudo tem que ser na base da briga, e isso tem se tornado muito mais acentuado. Então, é mais difícil as pessoas compreenderem ou tentarem levar uma existência mais leve. E dentro da leveza, o perdão ele é fundamental. Por várias vezes eu já abordei o tema perdão aqui na reunião da Meditação Shinsokan. Gravada, nós devemos ter umas 3 ou 4 palestras que eu falo especificamente sobre perdão. Então, se você tiver interesse, é só procurar na página, bota lá no YouTube, perdão, que você vai ver aqui. No canal da Meditação Shinsokan, eu já falei várias vezes. No canal da Seichoné, então, você tem uma infinidade de palestras com outros preletores que também vão abordar o tema do perdão. E é interessante que o perdão, ele é muito, muito... ele tem uma grandiosidade tão imensa que é difícil a gente pegar algum ensinamento filosófico ou religioso que não fale sobre o perdão. O perdão ele é abordado porque o perdão ele é de suma importância para que a gente tenha desenvolvimento espiritual e a manifestação da própria essência do ensinamento religioso. De tão importante que é o perdão. E ele é difícil, por óbvio, né? Por óbvio, se o perdão fosse fácil, acho que nem precisaríamos de ensinamentos religiosos. É exatamente que o perdão ele é complexo, porque o perdão ele demanda tempo, esforço e novas perspectivas ou novas maneiras de enxergar o mundo, é que você trabalha ele fortemente nos movimentos religiosos. Só que é interessante, muitas vezes nós trabalhamos muito o perdão para fora, mas às vezes a gente não trabalha o perdão para dentro. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse auto-perdão, lembrando, não vou esgotar o assunto e dentro dos ensinamentos da Seichoné nós podemos abordá-lo por várias perspectivas, por várias linhas e aqui nós vamos trabalhar apenas ou tentar trabalhar o início, meio e fim para que a gente consiga entender as linhas principais da importância de como nós podemos começar a trabalhar o auto-perdão conosco. E o livro que eu vou utilizar, novamente esse livro Preceito de Luz, que ele é maravilhoso. Eu falo que o livro é bom, gente, é porque é bom mesmo, dá para você tirar aqui muitas e muitas coisas. Então, se você quiser, não perca a oportunidade. Ele é de preceitos diários, ele é simples, gente. Todo dia uma mensagenzinha pequenininha, mas é profundo. Então, você vê, o tema que eu vou falar hoje, ele consta aqui no dia 14 de julho. 14 de julho tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. 8 linhas você já tem uma palavra bonita, você já tem uma palavra forte que vai te ajudar, que vai te engrandecer. Então é muito importante, por isso que eu sempre bato na tecla, tem que ler, tem que estudar, tem que aprofundar, porque senão a gente fica só na superficialidade, gente. É como você ir num rodízio de pizza e não comer. Você fica sentado, você vê todo mundo comendo e só você fica lá, não, obrigado, não, obrigado. Eu sei que é alto nível espiritual, gente.
Quem vai em rodízio e recusa está num nível espiritual altíssimo. Mas, nessa analogia aqui, é você ver a verdade passando e só você não usufruir. Por quê? Porque você não adentra, você não se delicia, você não lê, você não pratica, você não estuda. Então, é muito bonito quando a gente escuta. É mais bonito ainda quando a gente pratica. Porque a gente começa a ver mudando a nossa vida, a gente começa a ver mudando a nossa existência, e aí que é maravilhoso. Então, o livro Preceito de Luz, recomendo demais, demais, demais. Como eu já adiantei, nós faremos a leitura, o trecho que nós vamos utilizar, está na página 127. O meu livro, ele é, deixa eu só ver a edição, primeira edição, né? Está na página 127, preceito do dia 14 de julho. O título do preceito é Seja Perdoado através do arrependimento. E nós vamos trabalhar isso daqui para que a gente possa compreender esse trecho aqui de uma maneira bem legal. Tudo bem, gente? Então vamos lá. Para a gente entender o auto-perdão. Bom, para começar, a gente, deixa eu explicar da seguinte forma. Os fatos acontecem. As situações ocorrem. Todos os dias, todas as horas, todos os minutos. A gente, é tão comum que a gente não para pensar o porquê que os fatos e as situações acontecem na nossa vida. É tão comum, a gente hoje em dia está tão doutrinado a olhar para frente que às vezes a gente não se apercebe daquilo que está ao nosso redor. Não que tenha algum problema olhar para frente, só que você não pode apenas olhar para frente sem observar o que está ao seu redor. Então, as coisas acontecem ao nosso redor. Por que as coisas acontecem? Não faz o menor sentido essa pergunta. Faz todo sentido. Desde que você compreenda o que você está fazendo nesse planeta. Tem pessoas que acham que vêm para o planeta Terra com a missão de juntar, usar, aproveitar, dormir, juntar, usar, aproveitar, dormir, descartar e mais algumas outras coisinhas. Essa visão de mundo não é incomum e muitas vezes ela está no âmago daqueles que praticam fé religiosa. Muitas vezes as pessoas que praticam fé religiosa, elas têm, porque na ideia delas, o mundo fenomênico foi um mundo feito à sua disposição. Isso é verdade, mas também não é verdade. Quando a gente fala o mundo que está ao seu redor está à sua disposição, normalmente a gente imagina, ele está para o que eu quero. E o que você quer, normalmente, não é o melhor para o seu crescimento. Quando você quer aquilo que é o melhor para o seu crescimento, você está levando uma vida extremamente elevada. Quando o que você quer não é o essencial ao seu crescimento, você está levando uma vida que normalmente a gente fala uma vida mundana. Então, isso daqui são as coisas que as pessoas têm e elas acham que o mundo está para isso. Então, eu tenho que aproveitar, eu tenho que usar, eu tenho que pegar, eu tenho que fazer, eu tenho que ter. Se eu não tiver, eu não vou ser uma pessoa realizada. Quantas vezes a gente escuta isso? Hoje em dia, a busca pelos views, a busca pela fama, a busca pelo sucesso, a busca por você ser reconhecido, por você ser admirado, por você ser seguido, as pessoas ficam desesperadas porque elas acreditam que uma vida de valor é uma vida que é uma vida, entre aspas, invejada. Se as pessoas invejarem a minha vida, elas vai mostrar para mim que minha vida é feliz. Por isso que todo mundo vai para as redes, todo mundo se impulsiona nas redes, todo mundo mostra nas redes. Qual é a finalidade de eu mostrar o prato de comida que eu estou na rede? Se a gente for olhar a fundo. Eu quero compartilhar com as pessoas próximas. Você pode compartilhar, mas normalmente as pessoas jogam para o universo. Por que eu quero mostrar o prato de comida? É porque eu quero mostrar para as pessoas que eu estou comendo algo que é fantástico e as pessoas podem falar, poxa, eu queria ter isso também. Então isso demonstra que eu tenho valor. Cara, eu sou o máximo porque eu como uma comida que ninguém come. E as pessoas, na busca disso, elas acabam entrando num pensamento extremamente materialista. Materialista. Eu quero ter o carro que seja fantástico. Por quê? Porque o carro tem comodidade? Não, porque o carro é fantástico. É só isso. Então a busca pela marca, a busca pelo status, a busca pelo diferencial,
Hoje em dia você vê, nós brasileiros, nós temos um negócio com isso. Se você pegar VIP, qualquer coisa VIP, você já fica assim. Eu já vi pessoas que buscam ter destaque em alguma coisa, não é porque ela precisa, é só porque é destaque. Cartão de banco, eu tenho um cartão de banco que ninguém tem. Aí, eu tenho isso que ninguém tem. E fica nessas buscas, porque no fundo o que está por detrás disso é uma necessidade de reconhecimento, é uma necessidade de aceitação, é uma necessidade de você reparar que o caminho que você está trilhando é o caminho correto. Só que a vida é sábia, gente. Imagina só. O mundo, ele é composto por 8 bilhões de pessoas e mais algumas. Então dá 8 bilhões de pessoas. 8 bilhões de pessoas querendo o que elas querem ao mesmo tempo. O que aconteceria com o mundo? Não ia sobrar nada. Se o mundo ficasse à disposição de 8 bilhões de mentes manifestando egoísmo, não ia sobrar nada. Então o que a vida faz? A vida coloca todo mundo em situações ou em passagens ou em fluxos espirituais para que elas aprendam e apreendam. Então esses fluxos são as escolas dadas a grupos específicos ou a diversos grupos que formam a humanidade, para que todos nós, num dançar contínuo, aprendamos e apreendamos as lições necessárias para a nossa evolução. Então isso é muito importante a gente compreender, porque a gente precisa ter uma outra perspectiva da nossa vida. Porque a nossa vida, gente, ela é sempre uma vida pautada na insatisfação. É natural do ser humano, a gente já nasce insatisfeito. Então tudo para a gente vai gerando insatisfação. Quando você chega, quando criança, quando você é bebezinho, você está satisfeito só de ter o peito da mãe. Vai para o colo do pai, você já chora, porque eu quero a mãe. Aí vai crescendo na fase de criança, quero brincar, quero comer doce, quero fazer as coisas. Vai chegando na fase, eu quero tal borracha, eu quero tal estojo, eu quero tal brinquedo, eu quero aquilo. E esse desejo de ter brinquedos mais caros, por exemplo, com o homem, continua pelo resto da existência. O homem continua, ele só muda os brinquedos, é sempre mudando o brinquedo. Aí o brinquedo começa a fazer barulho, começa a consumir gasolina, o brinquedo é mais caro, então assim... E na mulher vai sempre aqueles desejos também manifestando em forma da estética, que é muito exigido das mulheres, a questão também da funcionalidade daquilo que está ao redor dela. Então, tudo vai crescendo e a gente vai sempre ficando na insatisfação. E a insatisfação gera a primeira de todas as mazelas na vida da pessoa, a cegueira daquilo que está ao redor. A pessoa insatisfeita, ela não enxerga fatos nem situações, ela só enxerga aquilo que ela sente que lhe falta. Então tem 10 fatos, 8 podem ser maravilhosos. A pessoa insatisfeita só enxerga os 2 que não estão de acordo com o que ela quer. E detalhe, se você pegar e der os 10 fatos para uma pessoa insatisfeita, ela vai achar um 11º só para falar, tá vendo? Eu não tenho. Então a insatisfação, ela causa uma cegueira, porque a insatisfação ela é sempre baseada nisso aqui. Vocês já repararam que a grama do vizinho é sempre melhor que a sua? Vocês já repararam? A grama do vizinho é sempre melhor, gente. A vida do próximo é sempre mais legal que a sua. As pessoas sempre fazem coisas mais divertidas que a sua. E hoje em dia, com essa exposição, então, meu amigo, se você entrar, eu canso de falar isso, mas é mais por verdade. Se você entrar numa rede social agora, você vai observar, é só você que não está fazendo algo fantástico. O pessoal está descendo agora de tobogã, está todo mundo naquele super navio que lançou lá no Caribe, descendo tobogã, e você fala, caramba, eu não consigo nem ir no Lago Paranoá, gente, nem para dar uma nadada lá, quanto mais ir para pegar um navio desse. Então, o que acontece? A gente começa sempre a levar a nossa vida de acordo com aquilo que nos falta dentro de uma visão materialista. Dentro de uma visão materialista. Então, precisamos transformar a visão materialista para uma visão espiritualista. Quem é que tem essa missão, gente? Quem é que tem essa missão? Não é a ciência materialista. Quem tem essa missão é a filosofia e a religião. É por isso que temos que tomar cuidado, porque tem alguns movimentos religiosos que, ao invés de te levar por um caminho da espiritualidade, ele reforça um caminho da materialidade. O trabalho divino, ele é feito como se fosse uma barganha com Deus. Tudo é na questão da barganha do ter. Eu tenho que ter, se eu tenho, eu sou abençoado. Se eu não tenho, eu não sou abençoado. Será que é assim que funciona a vida?
Será que quem tem é abençoado e quem não tem não é abençoado? Então, quando a gente começa a elevar o pensamento, ou quando a gente começa a trabalhar novas perspectivas de estudo da nossa vida, ou dos propósitos da vida, a gente começa a ter uma visão muito mais elevada. E o que significa essa visão elevada? De nós começarmos a analisar fatos e situações, não pelo que nós queremos materialmente, mas o propósito espiritual. Vamos lá. O propósito. Propósito espiritual. Propósito é bonito, né, gente? Quem está procurando nome de filho aí, fica a dica. Pode dar de propósito, ele vai amar. Ele vai amar. Aí, gente, esse negócio de nome de filho é uma coisa assim, que é kármica, viu, gente? É kármico. Pensa que seu filho vai estudar, vai chegar no 2º grau e o nome vai estar... Por isso que quando eu fui escolher o nome dos meus filhos, eu quis coisa bem simples, eu quero coisa bem comum, para não ter problema. Eu, que tenho um nome que é super comum, que é João, todas as piadinhas do 2º grau, todo mundo sempre olhava para mim, velho. Todo mundo falava, o João era bagunceiro. Então vamos lá. A gente tem que enxergar o propósito espiritual daquilo que acontece. Quando a gente começa a trabalhar isso na nossa vida, a nossa existência, ela ganha uma outra pegada, ela tem uma outra abordagem, ela tem uma outra visão. Agora, falando uma outra pegada, eu fiquei imaginando, um amigo meu ele mora no exterior, ele mora lá agora me fugiu o nome do país dele. Tá em Indonésia, mas não é Indonésia, é mais para cima, Filipinas, obrigado. Amigo meu das Filipinas, ele estava assistindo a palestra e estava indo com a tradução em inglês. Eu fiquei imaginando como é que em inglês traduz pegada, gente. Get up. Como é que o Google vai traduzir? Aí, algumas vezes eu uso uns termos, até para quem está assistindo em outras línguas, gente, eu peço desculpa se eu falo algumas coisas que não fazem o menor sentido, gente. Às vezes no linguajar, na hora que eu falei aqui, uma outra pegada, eu fiquei imaginando alguém assistindo, o que é uma outra pegada? Aí teve uma vez a gente estava num seminário e tinha um rapaz japonês que estava no Brasil fazendo curso na Seichonoe, aprendendo, né? E ele chegou para mim e falou assim, ele já conseguia falar um pouco de português, e a primeira pergunta que ele fez para mim, ele não entendo, casa caiu. Eu falei, não se preocupe, em 5 dias eu vou te explicar o que a casa caiu. Aí eu fiquei todo dia dando uma aula para ele entender o que era casa caiu. Aí na hora de ir embora, ele, obrigado, entendi, casa caiu. Eu falei, não se preocupa não, é só você ir no caminho, porque se você fizer tudo certo, o bicho não pega. Bicho pega? Eu não sei se até hoje ele sabe o que é o bicho pega, mas a gente deixa. Então, gente, é muito engraçado essas coisas de língua. Mas voltando, gente. Então, o que acontece? O propósito espiritual, quando nós o percebemos, a nossa vida, ela abre um novo horizonte. Por que eu nasci aonde eu nasci? Por que eu sou quem eu sou? Por que eu tenho uma aparência que eu tenho? Por que eu escolhi o que eu escolhi? Por que eu tenho os pais que eu tenho? Por que eu tenho a família que eu tenho? Por que eu tenho tudo que está ao meu redor? Qual é o significado disso? São essas perguntas que quando a gente começa a buscar o propósito espiritual, a gente começa a compreender. A gente começa a compreender quando a gente entende que por detrás de tudo há um profundo ensinamento a ser retirado. E quando esse profundo ensinamento é retirado e compreendido, ele transforma a nossa existência. O professor Masaharu Taniguchi ensina no livro A Verdade, volume 8, se você compreender cada lágrima que cair da sua face, você tornará essa dor em pérolas de sabedoria. Gente, isso é lindo, isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando você entende o propósito pelo qual você veio a este mundo, você começa a entender que a sua existência não é uma existência de falta, mas uma existência de realização. É ou não é diferente? Vou pegar um fato para a gente enxergar isso. Eu vim a este mundo, vou pegar como exemplo. Vamos supor que eu vinha, meu pai
não é uma pessoa que me dá atenção e carinho e minha mãe tem problemas seríssimos. Aí eu falo, puxa, eu vim nessa vida, não fui abençoado, porque eu não tenho pais legais. Pelo contrário, eu tenho pais extremamente difíceis, pais extremamente complicados, e isso me traz muita dor, me traz muitos problemas. Essa é a maneira que você está enxergando o fato e a situação como eles se apresentam. Muitas vezes distorcido. Eu já vi muito filho reclamando de pai e não tem ideia do que é pai ruim, não tem ideia do que é pai e mãe doido. Não tem ideia. O filho está lá reclamando, meu pai não me comprou uma BMW, só me deu um Honda Civic, pais horrorosos. Aí você olha que tanto de sofrimento que você tem. É comum, gente, eu vejo muita gente com ego muito exacerbado e fica só reclamando do pai e da mãe, não sabe, não tem a ideia. Olha, vou até dar um pause. Olha como é que a vida é sábia. A gente reclama de pai e mãe, depois a gente vira o quê? Pai e mãe. Para quê? Pagar a língua. A gente reclama do amigo que casou, casou, agora não tem tempo para nada, tudo desculpa. Aí o que a gente faz logo depois? Casa. Para a gente aprender a falar, estou sem tempo. Aí para aumentar o grau do sem tempo, vem os filhos. Vem os filhos. Aí a pessoa que no passado falava assim, não, eu vou fazer tudo o que eu quero. Um dia se pega assistindo Peppa Pig. E falando, vamos lá, filho, vamos assistir só mais 1 hora de Peppa Pig. Então, a vida, ela é cheia de, digamos assim, de encruzilhadas que nos colocam naquela situação para nos ensinar. Hoje em dia eu tenho uma visão muito mais profunda e amorosa em relação aos meus pais, porque eu me tornei pai. E eu vi a dificuldade que os meus pais tiveram. E olha que eu ainda vim com um arcabouço de conhecimento do meu lado. Eu falo, cara, se é difícil para mim, tu imagina para os meus pais. Aí tudo aquilo que aconteceu no passado foi ficando muito mais leve, porque eu comecei a entender o propósito pelo qual as coisas aconteceram. Então, quando a gente começa a enxergar, a gente começa a responder perguntas, nós começamos a entender situações que não vieram sem motivo. Nada é sem motivo, tudo tem um propósito. Pode não ser o que você quer, porque se dependesse da gente, todo mundo ia querer ser filho de um milionário, filho de uma pessoa famosa que não teria trabalho nenhum, sabe? Quem não ia querer ser filho aí de uma pessoa... Hoje em dia a gente está sem muito exemplos de pessoas assim, né? Mas vamos lá, exemplo do filho do Silvio Santos. Se eu fosse filho do Silvio Santos, eu ia ter trabalho, nunca ia precisar trabalhar na minha vida. Normalmente esses são os motivos que nos movem. Você queria ser bonito para quê? Porque bonito eu posso ficar com quantas mulheres eu quiser. Se eu fosse bonito eu poderia ir nas capas de revista e ter os homens aos meus pés. Aí você fala, e o propósito por detrás disso? Está sempre na questão material. Propósito espiritual é quase nenhum. É quase nenhum. As pessoas querem viver os bônus, mas ninguém quer lidar com os ônus. E são os ônus que constroem a nossa vida. É a coisa mais interessante. As pessoas chegam e falam assim, nossa, eu queria tanto fazer o que você faz. Aí quando eu conto o que eu faço, não quero mais. Porque é difícil. Mas você achou que era o quê? Não, porque eu acho legal. É tão bonito fazer isso. Mas para você manifestar a beleza, leva tempo. Gente, uma rosa, quando nasce, não é linda? Mas já viu como é que faz para plantar uma rosa? Você tem que mexer na terra, tem que botar adubo, o adubo não cheira bem, você tem todo um trabalho removendo a terra até que a flor nasce. A ponta da rosa é exatamente aquele momento que você teve de triunfo, digamos assim, de todo um processo que você fez. E a pessoa só olha a rosa e fala assim, nossa, a vida da rosa deve ser a coisa mais show, só plantar a rosa, né? E não sabe, que nem vinho. A pessoa pega o vinho, vai tomar o vinho, nossa, que delícia. Nossa, viver com vinho deve ser uma coisa tão legal. Não tem ideia do que é você ter que plantar, cuidar, colher, sabe, selecionar, trabalhos árduos. É a mesma coisa. Hoje em dia as pessoas estão escolhendo profissão pelo glamour. Pelo glamour. Aí a gente hoje está tendo situações interessantíssimas. Médico que não gosta de gente. Cara, como é que você vai ser médico que não gosta de gente? Médico atende gente. Médico atende gente. Então, são situações assim, eu já vi fisioterapeuta que não gosta de encostar. Eu não gosto de encostar na pessoa. Faz o exercício aí, só você. Aí você começa a observar, sabe, situações, porque as pessoas vão atrás de coisas,
não pelo que elas realmente são, não pelo propósito delas, mas pelo aquilo que elas te dão materialmente. Materialmente. Gente, a coisa mais comum, você tem empresários que a visão do empresário não é proporcionar alguma coisa à sociedade, é proporcionar alguma coisa para ele. Não, eu quero ser empresário por quê? Porque eu não quero ter chefe. Eu já ouvi tanto isso. Por que você não quer ter chefe? No fundo, a resposta é que é porque eu tenho um ego do tamanho do mundo e eu quero fazer o que meu nariz manda. Aí por isso que eu não quero ter chefe. Eu quero acordar na hora que eu quero. Empresário de sucesso que acorda na hora que ele quer, não é empresário e não é de sucesso. Não é assim que funciona. Quem empreende sabe do que eu estou falando. Ah, porque tem um empresário lá que acorda meio-dia, tem bilhões. Ok, vamos ver a vida dele antes? Silvio Santos, quando começou, ele começou rico. Você vai ver, gente, todo isso, por exemplo, a dona do Magazine Luiza, quando você vai ver como é que começou, tudo começa, gente, com muito trabalho, com coisa árdua. Aí os caras vão conseguindo desbravar, depois o pessoal olha o final e fala assim, o final eu quero, mas pera lá, vamos caminhar. Uma vez uma moça chegou para mim e falou assim, eu também quero seguir os seus passos para me tornar uma juíza. Eu falei, então vamos embora. O que tem que fazer? Eu falei, estudar profundamente. Não, mas aí eu não quero. Então, filha, você pode ser então, sei lá, juíza de futebol. Vai ser árbitra do WhatsApp, sabe? Você ficar mediando briga dentro do WhatsApp, entrou administrador, porque assim, para você trilhar esse caminho, você vai ter que botar a mão na massa, você vai ter que entrar na linha de frente, estudar trabalho. Mas muitas vezes as pessoas não querem. Então, o que acontece? Quando nós começamos a observar os fatos e as situações com um propósito espiritual, a gente começa a compreender. Deixa eu trazer um exemplo prático da minha vida, para que a gente perceba o quanto que isso é importante no desenvolvimento do auto-perdão. Eu sempre tive uma mãozinha muito errada nas escolhas dos meus relacionamentos. Então, meus amigos falavam que eu ficava na porta do manicômio, a primeira doida que saía era ela que eu pedi namoro. Então, eu tenho, assim, só fatos engraçados. Hoje em dia, eles são extremamente engraçados, porque hoje em dia eu consigo entender o que está por detrás, mas na época eu não ria nem um pouquinho. Na época era só choro, só choro. Eu sempre brinco que se tivesse um colega meu que cantasse, a gente já tinha feito uma dupla sertaneja, porque era puro sofrimento. Então, o que acontece? Isso daí foi se repetindo, e eu não conseguia entender o porquê que aquilo estava acontecendo. Graças ao estudo dentro da Seichonoye, aos trabalhos que nós vamos desenvolvendo para manifestar, você começa a olhar as situações por um outro aspecto, por uma outra perspectiva. E o que eu consegui enxergar? Tudo aquilo que estava acontecendo comigo era uma preparação. Se eu estivesse pronto para enxergar essa preparação, eu poderia me transformar. Caso contrário, eu ia continuar repetindo a lição. A vida é interessante, gente, ela vai trazendo os professores. Você aprende, o professor não precisa vir mais. Você não aprende, o que ele faz? Ele se repete. Eu vi pessoas que não queriam ouvir os pais. Aí, não vou te ouvir não tem problema. Arruma um marido, uma esposa que vai falar o que os pais falavam com um amor um pouquinho reduzido. Porque o pai e a mãe falam assim, meu filho, minha filha, pelo menos assim, em regra, né? Meu filho, minha filha, faz isso, por favor, faz o papai e a mamãe feliz. O cônjuge já costuma falar assim, mas tu é burro, hein? Já falei 10 vezes sua porta, e você não observa. Aí, não quero ouvir o cônjuge, não tem problema. Eu estou na doutrina Fábio Júnior, separo e caso quantas vezes eu quiser, até achar alguém que me aguente. Aí você sai separando. Aí a vida é sábia, ela traz alguém que você não pode separar. Quem é? Filho. Aí o filho vem e vai no ponto para você ensinar. Não quero ouvir filho. Não tem problema. A vida te envelhece, te tira a força e tá com o neto. Aí o neto vem para arrebentar. Porque é a coisa mais engraçada, gente. A mãe ainda tem força com o filho, mas a avó é zero. A avó é zero. Todo filho queria ser tratado pela mãe do jeito que ela trata o neto. Meu filho está lá destruindo a casa da minha mãe. Não deixa. Está expressando alegria. Na minha época não era expressando alegria. Minha época, menino, vou pegar o cinto. Teve uma vez, gente, que aproveitar, gente, essa história é tão engraçada. Minha mãe fazendo meditação Shinsokan, minha mãe estava assim, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinito amor de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. E eu e minha irmã brigando e passando. E minha mãe lá no meio de Shinsokan, passou eu e minha irmã brigando. A minha mãe está lá já começa a atrapalhar a respiração, daqui a pouco minha mãe está assim, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. Passei minha irmã brigando, ela só fala assim, espera eu terminar.
É o oceano de infinita harmonia de Deus. Então o que acontece? A gente vai pintando, na nossa época não tinha conversa. Aí quando vira neto, deixa, não tem problema quebrar não, gente. Compra outro. Eu falo, nossa senhora, o que mudou? O que foi que aconteceu? É por causa disso, a vida vai se transformando. Vai chegando numa época que a nossa alegria, ela começa a ser a alegria daqueles que nos rodeiam. Hoje em dia, o maior presente que eu dou para minha mãe é companhia. Não preciso comprar nada, nada. Só de eu chegar na casa da minha mãe, ela fala, nossa, o melhor presente que eu podia era esse. Aí você fala, gente, olha que interessante, novas perspectivas. Aí eu vejo isso da minha mãe falando, eu penso, eu começo a refletir sobre a minha vida. Cara, os maiores presentes que eu tenho estão no agora. Não está naquilo que eu vou ter. Não vai estar naquilo que eu estou buscando. Está agora, na companhia de quem está do meu lado, no aprendizado de quem está do meu lado. Então a gente começa a amadurecer. Nós começamos a amadurecer. E por que eu trouxe toda essa conversa? Estava terminando de falar a questão das namoradas. Aí eu comecei a pensar e comecei a refletir sobre isso. Falei, gente, por que isso está acontecendo? Quando você começa a entender os fatos por fora, você começa a analisar os fatos por um propósito espiritual, eu comecei a observar que eles eram ocasionados não pelos que vinham de fora, mas por aquilo que eu tinha dentro de mim. E eu comecei a falar, gente, interessante, na verdade não são elas que são doidas, sou eu que sou doido. Sou eu que tenho uma visão esquisita de como é a vida de um relacionamento. Por quê? Eu pegava toda a minha felicidade e depositava na pessoa. Falava, ó, toma aqui, eu estou todo quebrado por dentro, está aqui minha felicidade, me faça feliz. Cara, a gente não consegue atender o que a gente quer, eu vou conseguir dar conta do outro? Não dá. O que isso gerava? Relacionamentos de cobrança. O que é um relacionamento de cobrança? Quando um fica sempre cobrando do outro. Qual é a chance de isso aí ser saudável? Zero. Como eu cobrava, eu atraía pessoas que cobravam. Então, cobrava. Era o tempo inteiro, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Relacionamentos que não eram nem um pouquinho agradáveis. E eu comecei a entender, gente, tudo que está ao meu redor eu estou sempre cobrando. Eu cobrei por que eu não tinha, eu cobrei por que eu não estava, por que eu não fazia, por que as coisas não aconteciam. E isso começou a me trazer uma profunda reflexão. Por que eu vim do jeito que eu vim? E um dos itens que me marcava muito era a questão do seguinte, eu só chamava a atenção das meninas na faixa de pedestre, porque aí elas paravam. Fora isso, não chamava. Os meus colegas que eram apelidados de Tom Cruise, Pequeno Príncipe, as mulheres tudo se derretiam. Tinha um lá que era, gente, menino lindo. As meninas, ai meu Deus, eu falava, por que ele veio e eu nem tanto? E aquilo foi gerando uma revolta contra os meus pais, porque eu pensava, meus pais não capricharam na hora de me fazer. Isso gerava uma revolta, associada ao fato que eu era muito pequenininho, muito magrinho, isso potencializou os meus complexos e me levou a um giro que ia ser sem fim, de que alguém tem que me amar porque eu não me amo. Então, eu próprio construí a arapuca do meu sofrimento. Eu próprio adentrei num círculo vicioso do sofrimento. Eu me sofria, eu tinha raiva de mim, eu tinha raiva dos meus pais, eu tinha raiva de todo mundo, pela situação que eu vivia, pela tristeza que eu colhia, pelas coisas que estavam ao meu redor. Eu era insatisfeito com tudo. Dentro da Seichonoye, começaram a me ensinar, a tua vida tem um propósito. E eu pensava, qual? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito? Por que eu vim do jeito que eu vim, dos pais que eu vim, na situação que eu vim? Por quê? Por quê? Com irmãos, porque irmão é aquele espírito que ele te mostra o propósito espiritual em questão de segundos. Se você não sabe o que está acontecendo, seu irmão te mostra na lata. É na lata. Ele fala assim, não tem papa na língua. Porque, gente, se não é o irmão na nossa vida, muitas coisas a gente não enxergaria. Muitas vezes a gente enxergaria. Porque, por exemplo, o pai chega e fala assim, não, filho, claro que você é capaz. O irmão, tu é burro pra caraca, velho. É muito feio, velho. Ô, tragédia. Aí isso te faz o quê? Eu preciso entender, eu preciso mudar. Pois bem, dentro desse propósito, a Seichonoye fala constantemente, nós temos o que no nosso interior? A vida de Deus. A vida de Deus é para nós manifestarmos. A vida de Deus é para o nosso crescimento. Eu comecei a entender, interessante, talvez eu tenha vindo dessa forma, exatamente porque é nessa forma que está o meu aprendizado, dito e feito.
À medida que eu fui trabalhando a conscientização da força que existia no meu interior, por meio das práticas, da dedicação de amor, da busca em me aprimorar, não é uma coisa que cai do céu, é um trabalho que a gente vai fazendo dia a dia de superação. Comecei a lidar com os meus fantasmas, meus medos e as minhas dificuldades de uma outra perspectiva. Ora, se eu não consigo, talvez pela aparência que não chame atenção, então eu vou conseguir por outros caminhos que não aquele que eu acho que é o único. E aí você começa a desenvolver outros valores. Outros valores. Você já sabe, a regra é clara. Se você não é bonito, você tem que ser gente boa. A regra é clara. Então, vamos aprender a ser gente boa. Como é que você começa a ser gente boa? Você vai aprendendo a ser amigo, você vai desenvolvendo valores de caráter, porque o caráter se destaca, gente. O caráter se destaca. Pode ser que nem todo mundo valorize o caráter, mas as pessoas certas e as pessoas que valem a pena valorizam. As pessoas com quem você gostaria de andar, elas valorizam um bom caráter. E foram esses valores que eu comecei a trabalhar dentro de mim. Então eu comecei a trabalhar a honestidade, a busca, persistência, insistência, e isso foi se desenvolvendo. E com o passar do tempo eu fui superando. Nisso me proporcionou compreender que os meus pais não tinham nada a ver com nada. Os meus pais fizeram o que tinha que ser feito. Porque se eu tivesse vindo do jeito que eu queria, eu nunca teria enxergado o propósito espiritual. Uma vez uma jovem chegou para mim e falou assim, eu estou passando por uns problemas amorosos. Eu falei assim, não, deixa eu te ajudar. Preletor, você não sabe o que é isso, você nunca viveu isso. Não? Deixa eu te contar o que eu já vivi. Quando eu contei um pedaço da minha vida, ela falou assim, Preletor, tadinho do senhor, que pena. Por quê? Porque as pessoas veem a gente agora e falam assim, você não passa por problema. Nossa, já chorei muito. Já curti música lenta, chorando à noite em casa, muito. Por quê? Porque as coisas acontecem com a gente. Qual é a diferença de hoje em dia? É que eu consigo tentar, ou pelo menos eu trabalho mais em enxergar o propósito pelo que as coisas acontecem na minha existência. Isso faz a diferença. Porque aí na hora que eu comecei a enxergar os meus pais como aqueles que eu escolhi para o meu crescimento, a raiva deles começou a dissipar. E hoje, pelo contrário, hoje eu sinto profunda gratidão e faço de tudo para agradar os meus pais. Não porque eu sinto que eu preciso do amor deles, não. É porque eu sinto que eu tenho um dever de retribuir aquilo que eles me deram. A mesma coisa começa a acontecer em todas as áreas. Você começa a trabalhar, por que eu faço o que eu faço? Cara, tem um propósito. E se tem um propósito, quem passa por mim vai ter a chance de ter pelo menos uma ajuda. Nem sempre a gente consegue. É óbvio, gente, na correria nem sempre a gente consegue. Mas, por exemplo, eu já tive a chance de uma audiência, pai e filho brigados. Eu sentei com eles e o pai vira e fala assim, infelizmente é impossível conversar com esse cara. E o menino fala assim, meu pai é um idiota. Eu falei, pera lá, gente, vamos conversar um pouquinho. E de tudo que eu vivi, de conflito que eu tive com os meus pais, eu peguei tudo aquilo que eu aprendi e eu consegui trazer em forma de pensamentos, de conversa, de compreensão. No final da audiência, o pai estava assim, filhão, vamos sair junto, saudade que eu estava de conversar com você. Aí o filho falou assim, não, mas eu estou com a mamãe, que é a ex-esposa dele, eu estou com a mamãe, não tem problema, pode trazer ela. A minha alegria é tão grande que eu quero todo mundo reunido. Aí o menino virou assim, quando ele saía da mesa, assim, ele virou para mim e falou assim, doutor, posso falar uma coisa com o senhor? Eu falei, pois não. Ele falou assim, eu tinha certeza que hoje ia ser o dia mais chato da minha vida, o dia mais chato da minha vida. Eu nunca imaginei que você fosse me dar a coisa que eu mais queria, que era meu pai de volta. Eu só quero te agradecer. Na hora que ele falou isso... Aí na hora que ele falou isso, eu comecei a chorar. No que eu comecei a chorar, o que me veio na cabeça? Todos os anos que eu fiquei estudando, tudo que eu abri mão da minha vida, tudo que eu me dediquei para estar naquele momento, do jeito que eu estava, a pessoa certa no local certo, para fazer a diferença em alguém. Propósito. Então quando falam, como é que foram os seus anos de estudo? Maravilhosos. Foram penosos? Foram, mas eles foram maravilhosos, porque eles me ajudaram a construir o quê? Fatos e situações que me dão propósito espiritual. Aí quando você vai observar, é tudo, gente, é tudo. Eu era tímido. O fato de eu ser tímido me obrigou a me colocar em situações de dificuldade. Qual é a dificuldade? Falar em público. Vocês podem ter certeza, eu nunca tive pretensão de ser palestrante. Nunca tive a pretensão.
Acabei virando. Por quê? A gente começa a exteriorizar a força e a necessidade de ajudar, e se eu quero ajudar as pessoas, eu preciso falar com as pessoas. E para falar com as pessoas, eu tenho que aprender a falar de uma maneira que seja razoavelmente lógica. Porque não dá para eu chegar e falar assim, gente, se vocês pegarem a coisinha e pegar o treco aqui, vocês vão fazer um troço e vai dar tudo legal. Porque tem gente que fala assim, vocês já viram? Vocês têm alguém na família que fala assim, gente? Eu tenho conhecido que ele fala assim, João, você viu aquela coisa lá do troço? Eu, claro, tá tudo no trem. A gente vai se entendendo. Mas então, a gente precisa aprender a se expressar. Isso dá trabalho, isso esforço. Você chega e, por exemplo, você vai lidar com públicos variados, dentro de você vira uma bagunça, velho. Tudo muda de lugar, o estômago vai para o lugar do pulmão, que ocupa o lugar do rim, fica aquela bagunça dentro de você. Você morre de nervosismo. Ninguém quer passar por situações, até porque a gente tem a impressão que a gente sobe no palco e está todo mundo julgando a gente. Ah, porque está assim, é porque está assado. Aí você tem que desenvolver novas capacidades, mesmo sendo julgado, você tem que entender que o que você está fazendo tem um propósito, isso te ajuda a levar a vida. Eu estou trazendo várias situações, simplesmente para explicar que é o seguinte, quando a gente começa a enxergar os nossos fatos e as nossas situações com um viés de propósito espiritual, você entende que a tua vida não é feita de coisas que dão certo e coisas erradas. A sua vida é feita de aprendizados. Gente, isso é uma das maiores libertações que eu tive na minha vida. Uma das maiores libertações que eu tive na minha vida. Por quê? Porque quando a gente mede a nossa vida em acerto e erro, a gente cai obrigatoriamente aonde? Na insatisfação. E a insatisfação te cega para o propósito espiritual. Eu devia ter feito isso. Já reparou, gente? A gente sempre fala assim, poxa, eu devia ter. Então, o arrependimento, ele é complicado. Por quê? Ele nos proporciona crescimento, mas se a gente não souber trabalhar, é como uma batata quente. Se a gente não souber manusear, a gente vai se queimar. A gente acaba gerando a insatisfação. E nós temos que entender, erramos e acertamos para aprender. Esse é o propósito da vida. Aí você volta e fala, agora entendi. Por que eu tive todos os problemas com relacionamento? Para aprender. Porque na hora que eu aprendi, você acerta. Por que eu tive as desarmonias com os meus pais? Aquelas vivências que eu tive que... Teve uma época, gente, que eu briguei com todo mundo. Eu não tinha ninguém. Ninguém gostava de mim. Eu era chato pra caramba. Não sei se melhorei muita coisa, mas eu era muito chato. Por que isso acontece? Porque você tem as situações para ser vivenciadas. E quando você aprende com isso, você fala, cara, não é isso. Não é isso que vai me levar para o caminho. Então, tem pessoas que demoram mais para enxergar isso. Tem pessoas que levam vidas inteiras. Mas tem pessoas que são mais rápidas. E quanto mais rápido você começa a pegar isso, você começa a mudar muito mais veloz o seu destino e as suas experiências. Conversava com um promotor, um cara maravilhoso. Ele está até hoje aposentado. E uma vez eu perguntei para ele assim, né? E a sua vida? Fiz essa pergunta desse jeito. E a sua vida? Ele virou para mim e falou assim, olha, hoje em dia eu sou movido pelos meus arrependimentos. Me arrependo de tanta coisa, não precisava ter sido tão duro com tantas coisas, que hoje em dia eu vejo que não tem o menor valor. Aí eu falei para ele, não se arrependa, aprenda. É sempre tempo de aprender. E é isso que faz a diferença. Tem alguém que não erra, gente? Tem alguém que não erra? Não tem. Da onde que a gente tira essa mentira que é a ideia de que eu não erro, tudo que eu faço, o perfeccionista, gente, na verdade, ele é uma pessoa que ele tenta tampar o sol com a peneira, porque ser perfeccionista é você buscar o melhor, mas acreditar que você vai levar uma vida sem erros, não é verdade, você vai errar, Eu converso com a minha filha muito francamente, eu falo assim, filha, para os dois, né, para minha filha e para meu filho, filhos, papai vai errar, porque o papai está no processo de aprendizado. Agora, uma coisa é fato, se o papai aprender, não se preocupa não que o papai para de errar. Então, eu peço ajuda para vocês também. O processo de educação é um processo de via dupla. Eu preciso também de ajuda, porque vocês não vieram com manual. Eu não sei como é que vocês funcionam, eu estou aprendendo agora. Eu estou aprendendo a lidar, cada um tem seu jeitinho, cada um tem sua coisinha. E a mesma coisa dentro do relacionamento. Dentro do relacionamento, eu sempre brinco com a minha esposa, lembre-se, meu mundo é outro. Eu não estou dentro do seu mundo.
E à medida que a gente vai aprendendo, hoje em dia é tão mais fácil. Hoje em dia a comunicação com a minha esposa, às vezes, é só de olhar. A gente olha, já sabemos tudo. O que um está pensando, o que o outro está pensando. Por quê? Porque nós vamos aprendendo o propósito espiritual. Qual é o propósito espiritual de eu ter casado com a minha esposa? Por que ela veio até a minha vida? Olha como é que você começa a ficar muito mais reflexivo e isso vai te trazendo muito maior maturidade. Por que a minha esposa é a minha esposa? É a minha esposa. Olha que interessante. Se você olhar naquilo que falta, lembre-se, se você olhar o que falta, alguém sempre vai olhar em você também no que falta. Se você olhar no que falta, você vai ter insatisfação. Agora, se você olhar naquilo que te carrega, naquilo que te move, você vai encontrar propósito. Você vai falar, olha que interessante, eu preciso, nessa situação, agradecer. Eu preciso, nessa situação, compreender. Isso tudo é para te trazer um ponto fundamental. Fundamental. Se toda a nossa vida é para aprendizado, por que nós não somos capazes de nos perdoarmos? Às vezes a gente consegue perdoar o outro. A gente perdoa o outro, mas a gente não nos perdoa. A nossa régua ela é muito severa, principalmente se você tiver um caráter muito firme e um senso de justiça muito aguçado. Quanto mais firme for seu caráter, quanto mais aguçado for seu senso de justiça, maior a sua dificuldade de se perdoar. Por quê? Porque a gente bota a régua da medição lá em cima. Lá em cima. É a coisa mais interessante. Todo mundo que erra, a gente já tem aquela ideia, merece sofrer. Todo mundo que erra. É automático na gente. É a lei do olho por olho, dente por dente. Isso é tão natural dentro de nós que você assiste jornal, você já está lá dando a sentença. Sai a notícia de alguma coisa que aconteceu, você já está lá. Tem que ser mesmo, punido, tem que ter... Você já vem com toda a questão. Eu não estou falando que isso é errado ou não, não tem nada a ver com isso. O que eu estou falando é um mecanismo. Quando a gente vê o erro, automaticamente a gente já pensa na punição. É automático. Erro, punição. O ponto é, e quando nós erramos? O sistema continua o mesmo, punição. Quando nós erramos, a punição é severa. Por isso que muitas pessoas, para fugir do senso da punição, procuram vícios. Por que tem tanta gente viciada no mundo? Por causa do sentimento de autopunição. A bebida, cigarro, libertinagem, drogas, tudo isso são sentimentos, são fugas que as pessoas utilizam para não sentir a autoincriminação, porque são incapazes de gerir o auto-perdão. Cara, se já é difícil perdoar o outro, perdoar a si próprio é muito complexo. É muito complexo e por isso que a gente precisa entender a caminhada da vida para que você seja capaz de olhar para a sua existência e falar, entendi por que eu fiz tanta besteira, eu preciso aprender, para que a sua vida tenha sentido, para que a sua vida tenha valor. A sua vida não vai ser medida, você chegou lá em cima, aí vão perguntar, comprou quantas casas? 2. Aonde? Lago Sul, que é um bairro nobre aqui de Brasília. Muito bom. Carro, Mercedes-Benz, último modelo. Uau! Vai chegar lá em cima, comprei a casa. Te perguntei alguma coisa, filho? Aqui não tem nada disso. Cheguei, eu fui uma pessoa famosa com poder. Tanto é que quem vive disso, quando chega na época da vida que não pode mais usufruir, sofre. Qual é o grande problema das pessoas? Estava conversando com um casal de colegas, que eles são policiais militares. Eles falaram que tem um estudo dentro da polícia militar, em que a vida das pessoas, porque o militar ele aposenta novo, em razão do trabalho, de toda a diferenciação que tem na questão previdenciária. Eles fizeram um estudo, gente, não está falando que é todo mundo não, é que em regra, porque vai aparecer alguém e falar assim, eu sou militar, me aposentei e não morri. Eu falo assim, em regra, a vida dos militares de alta patente, quando se aposentam, é de 5 anos. Por quê? Isso não é só militar, não. Isso acontece com juízes, promotores, acontece com pessoas que têm políticos, acontece com pessoas que exercem poder. Depois que aposenta, qual é a diferença de um juiz aposentado e nada? Nada. Não tem mais poder. Não tem mais nada. Então o cara vai lá de cima para baixo. Se o cara não tem um trabalho de um propósito espiritual, a vida dele fica sem significado. Perde tudo, gente. Perde tudo. A mesma coisa acontece com pessoas que vivem para cuidar de parente,
Eu tinha uma colega que vivia para cuidar da mãe. A mãe morreu, acabou o propósito da vida dela. Acabou o propósito. Ela não tinha vida. O propósito dela era cuidar da mãe. A vida dela acabou. Então, a gente tem que compreender tudo isso para que a gente possa entender. Então, no momento eu sou juiz. Eu sou juiz? Não, eu estou no papel de juiz. Eu não sou juiz. Eu estou no papel de juiz. Porque a minha caminhada continua. Eu tenho um propósito espiritual por detrás disso. Quando eu aposentar, eu tenho que fazer. Por que eu tenho que fazer? Porque eu tenho um propósito, eu continuo a crescer. Não sei quando que eu vou aposentar. Vamos ver se eu consigo chegar lá. Mas, de qualquer forma, tem propósito. O que eu quero dizer? Que o auto-perdão, ele tem que caminhar com a gente, porque senão você não entende o propósito espiritual pelo que você faz as coisas. Você não entende o porquê que as situações vieram, que os professores passaram na sua existência. Eu falo para as pessoas, larga o ex. Tem tanta gente querendo arrumar um novo relacionamento, mas fica com o fantasma do ex do lado, só fala do ex. Sabe? Fica aquela assombração do lado. É odiando o ex, é jogando praga no ex, é querendo saber da vida do ex. Não larga o ex. Então não entendeu. Não entendeu? Tem que vir um outro professor para ensinar. Aí tem as pessoas que veem as doenças, não aprendem. Vem as pessoas que veem a situação, não aprendem. Vem falta, carência, não aprende. E assim elas continuam sempre no círculo da insatisfação. Então você entender isso daí, você fala, gente, o auto-perdão é o carro-chefe para eu compreender. Olha que interessante. Os fariseus, sabendo que Jesus Cristo havia calado os saduceus, quiseram colocá-lo numa situação de difícil resposta e perguntaram, Rabi, você que diz ser enviado de Deus, diga-me, quais dos mandamentos é o maior deles? Eles se referiam aos 10 mandamentos do Velho Testamento. E Jesus Cristo dá uma resposta que é fantástica. O primeiro mandamento é amar a teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. E o segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo, olha que interessante, amar o teu próximo como a ti mesmo. Por que ele não falou amar teu próximo como se ama a Deus? Porque amar a Deus é um conceito vago que você não consegue concretizar, porque no fundo, poucas pessoas entendem o que é Deus. Então, quando você fala, você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, você só consegue amar você mesmo se você exerce o auto-perdão, porque se você abaixa a medida da tua régua, você também consegue abaixar a medida da régua para o teu irmão. Você começa a ser muito mais amoroso consigo mesmo, e quem consegue ter amor próprio de se acalentar, não é amor próprio de egoísmo, é amor próprio de se receber, consegue também receber o outro com muito mais facilidade. Olha que profundo. Então, o auto-perdão, gente, é um exercício de elevação. É você olhar aquela situação e falar, tudo bem, errei, vamos aprender. O que eu tenho que tirar disso? Qual foi a lição que eu aprendi de tudo o que eu fiz errado? Eu tinha que ser mais dócil. Eu tinha que ser mais humilde. Eu tinha que aprender a ouvir as pessoas. Outro dia eu liguei para meus pais e falei, pai, eu quero pegar uma dúvida com você. Expliquei a situação. Meu pai falou, filho, eu não tenho a menor ideia do que você está falando. Eu falei, não interessa, pai, só me fala alguma coisa, porque eu sei que a sua palavra vem abençoada. Porque a palavra, até de um pai bêbado, é uma profunda oração. Porque o que move um pai e uma mãe, gente, pode não ter sabedoria, mas o que move eles é o amor. O que move eles é o amor. Eu olho para o passado e eu falo, cara, tudo que moveu minha vida foram amores das pessoas que estavam ao meu redor. Aquelas pessoas que me criticaram, elas também tinham um profundo amor. Eu falava, gente, que interessante. Aquelas pessoas que chegaram para mim e falaram assim, você não vai conseguir, você é inútil. Teve uma mãe de um colega meu, que chegou para o meu colega e falou assim, eu não quero que você ande com ele, porque esse menino não vai dar em nada. Quando eu ouvi aquilo me magoou tanto, gente. Ela acionou o botão ódio. Porque o botão ódio normalmente é acionado pelos tios, né? Quando o tio chega para você e fala assim, nossa, teu primo conseguiu, menos você. Aí é acionado o botão ódio. Você começa a levantar todo dia e falar assim, eu vou só para mostrar, só para provar. Aí quando eu passei no concurso de juiz, a primeira pessoa que eu tive vontade de ligar foi para ela. Queria falar com a mãe de fulano? Ah, pois não? É só para te falar o que eu sou. Você falou, eu não esqueci. Você falou, eu quero saber, e seu filho é o quê? O que ele é? Conseguiu alguma coisa? Aí você começa a entender, gente, infantilidade. Eu costumo não contar. Quem conta é meu pai e minha mãe.
Porque a gente está andando na farmácia, eu falo, eu quero comprar aqui um enxágue bucal. Aí meu pai vira para a atendente, é juiz, viu? Pai! Não, filho, tem que mostrar, ué. Então, assim, você evita falar, porque você fala, não quero. Eu não quero exposição, deixa eu ficar quietinho na minha. Isso aqui é um exercício para mim, é um exercício, é um trabalho. Mas, ao mesmo tempo, tem necessidade de ir para a linha de frente. Mas o ponto é que eu entendi, aquela fala da mãe do meu colega foi um combustível necessário para eu ativar alguma coisa dentro de mim que não movia pelo amor. Que era o quê? A falta de vontade de fazer. Tudo que eu começava, eu não terminava. Aí ela foi me ensinar, pela força da raiva que eu gerei, a seguinte ideia, eu vou até o final. Claro que eu não passei prejuízo por causa disso, foram outros fatores, mas isso estava no bolo. Então, muitas vezes, gente, aquela pessoa que chega para você e fala assim, você fala assim, nossa, eu estou gordinha, a pessoa fala assim, você só fala, você nunca vai emagrecer. Aquilo ferve, te magoa, pega, canaliza isso, gente. Fala, então eu vou começar uma dieta agora, vou entrar na academia e vou mostrar quem é gordo, quem é que não consegue. Aí na hora que você consegue, você fala, caramba, era isso o caminho. Aí você vai entender que aquela pessoa não era uma vilã, ela era o quê? Um professor. Como é que você perdoa a ex? Olha o propósito espiritual. Como é que eu perdoei minha ex? Foi quando, no momento de profunda raiva, eu consegui enxergar, cara, tudo que ela viveu comigo foi para me ensinar. Eu estou melhor hoje graças a tudo que ela fez, que eu também fiz. Aqueles erros todos, aquela bagunça toda, eu falei, caraca. Aí antes que eu a xingava tanto, hoje em dia eu a chamo de professora. É a professora. Por quê? Porque ela foi uma profunda professora na minha vida. Se ela não tivesse passado na minha existência, hoje eu não levaria a vida que eu levo. E a primeira coisa que ela me ensinou é o valor da espiritualidade, porque ela não deixava eu rezar. Ela falava, isso não é coisa, não quero você rezar. E aquilo começou a me fazer falta, Aí quando eu vejo as pessoas assim, ai, que preguiça de rezar. Você não sabe o que é você querer e não poder. Você não sabe o que é você ter que ir, às vezes, para um banheiro para fazer uma oração escondida, porque se você fizer na frente da pessoa, vai ter briga. Aí eu falo, caraca, foram coisas que eu tive a minha vida inteira de maneira muito simples e nunca valorizei. Porque quando eu vinha para a reunião Setionê, oração, eu corria. Aí depois eu falei, cara, agora sou eu que estou correndo atrás da oração. O que ela me fez? Ela me jogou dentro da espiritualidade. Se não fosse ela, talvez eu não estivesse aqui hoje, fazendo o que eu faço. Então, profunda gratidão, propósito espiritual. E todos os dias eu abençoo. Obrigado por você existir e ter passado na minha vida. Não foi nos sorrisos que nós construímos o aprendizado, mas foi naquilo que era necessário. Como é que funciona o auto-perdão? Eu me perdoo pelo que aconteceu, pelas dores que eu causei, pelas inconsequências daquilo que eu fiz. Eu me perdoo, eu não entendia. Hoje, trabalho para valorizar, para que mais e mais pessoas entendam o que é necessário. E assim a gente vai na caminhada. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala. A sensação de que foi perdoado, removerá a barreira que o separava de Deus. Por que muitas pessoas sofrem no mundo? Por quê? Porque elas acreditam que elas são frutos do quê? Filhas do pecado. Eu sou filha do pecado. É o pecado. Eu sou pecador, eu sou imundo. Separa de Deus. Não aceita o perdão. Jesus veio, morreu na cruz exatamente para levar o pecado a todo mundo. Você está se autoflagelando por quê? Se você não aceita o sacrifício de Jesus, então você está pegando tudo o que ele fez e jogando fora, porque você continua sofrendo. Ora, não quer sofrer? Aceita o perdão. Aceita o perdão. Deus me ama. Olha o que a Setionê fala. Nós somos filhos de Deus. É o auto-perdão. Eu aceito a minha filiação divina. Deus me ama e Deus está aqui agora. Então, se eu quero manifestar Deus, eu preciso me perdoar. Porque no perdão, eu aceito a bênção. Vocês já viram pessoas muito religiosas quando ganham uma bênção? Nossa, eu ganhei uma bênção. Não merecia, mas eu ganhei. Mas por que você não merecia? Normalmente o ateu não tem esse pensamento. Ele fala, eu mereço porque eu mereço, eu sou bom, eu sou o cara. Agora o religioso não, eu sou tão imundo, eu sou tão assim, Deus, se você tiver pena de mim, me mande. Esse não é o pensamento que agrada a Deus. O pensamento que agrada a Deus é o seguinte, estou manifestando a vida de Deus. Obrigado, a bênção vem porque eu mereço, porque eu sou filho de Deus. E estou trabalhando para melhorar cada vez mais.
Este é o princípio, a sensação de que foi perdoado removerá a barreira que o separava de Deus, e daí fluirá em você a força sanadora de Deus. Este é o princípio com que Jesus curou doenças de difícil cura com as palavras: teus pecados estão perdoados. Teus pecados estão perdoados. Quando perceber que o mal é um mal, esse pecado desaparece. Porque você já está observando a si mesmo de um plano, um degrau acima. Nessas ocasiões, Cristo disse: os teus pecados estão perdoados, vai e não voltes a pecar. Então, olha só, gente. Você, por exemplo, chega em casa e você é grosseiro com seus familiares. Exemplo, você é grosseiro. Na hora que você percebe que essa grosseria é um mal, você já está se enxergando de outro patamar. Isso não é correto. Não é correto. Ah, mas às vezes meu sangue ferve. O de todo mundo ferve. O de todo mundo ferve. Você fica assim, contar uma coisa, uma experiência que aconteceu comigo. A gente tem muita vontade de descobrir a verdade. O meu trabalho é para descobrir a verdade, para você ser justo. E nos processos a gente tenta descobrir a verdade com tudo aquilo que a gente tem. E tinha um processo que a autora, ela estava mentindo. E eu queria pegar a mentira dela. E eu estava fazendo o depoimento dela. E chegou no ponto fundamental em que eu ia perguntar e ela só tinha dois caminhos. Ou ela me contava a verdade ou ela ia tentar mentir. Eu falei, se ela tentar mentir, eu já tenho como pegar, então ela vai ter que contar a verdade. Aí na hora que eu fiz a pergunta, a senhora fez isso? Ela virou para mim, pois é, né? Aí eu, pois é, não é a resposta. A senhora fez ou não fez? Ela, pois é, né? Aí eu falei, a senhora não está me respondendo, a senhora vai ou não vai responder? Aí ela, pois é, né? Aí eu, minha senhora, nós estamos perdendo tempo, vamos logo, fale, o que foi que aconteceu? Aí ela, pois é, né? Aí eu fiz mais duas perguntas e a resposta foi, pois é, né? Aí eu fiquei bravo, aí eu paguei aquele sapo. Você não pode fazer isso, você está na frente do juiz, poder judiciário, aquela brigaiada toda, falei, bati na mesa, aí eu falei, agora você vai me falar o que aconteceu? Ela virou para mim, pois é, né? Aí eu respirei, velho, aí eu olhei para o alto e falei, olha que interessante, velho, olha o banho que essa mulher está me dando. Eu estou perdendo as estribeiras aqui, fiquei nervoso, todo suado dentro daquela toga lá, velho, todo detonado, descabelado lá, e ela olhando para mim com a cara de paisagem, né, uma cara de azulejo assim, pois é, né? Tipo assim, ela devia estar pensando, estou matando ele na unha, velho. E eu lá assim, aí eu parei, qual foi o aprendizado daquilo? Cara, eu tenho que aprender a ter autocontrole. Quando eu falei, cara, eu preciso ter autocontrole, o que aconteceu? Eu fui para um patamar superior. Eu li aquela minha situação e falei assim, ridícula, não é isso. Esse não é o ideal do que vai acontecer. Meu sangue ferveu, ferve na hora. Quando eu pego vara de família, por exemplo, e os pais e as mães tratam com desdém os filhos, aquilo ferve meu sangue. A minha esposa mesmo fala, vara de família te deixa doido, porque eu começo a ver as pessoas assim, tô nem aí para essa criança, aquilo vai me machucando. Eu começo a ficar assim, aí eu começo, imagem verdadeira, harmonia, perfeição, que eu quero pular e te estrangular, filho de Deus. Mas aí você vai aprendendo, você vai tentando, você vai trabalhando. À medida que você se enxerga de um outro patamar, você tem os elementos necessários para você sair da onde você está e ir para um estágio superior. Aí você vai aprendendo a ficar mais controlado, porque isso te desenvolveu. Olha que interessante. Entender que o que você está fazendo não é o ideal, é mudar de patamar. Mudou de patamar, você começa a trabalhar o auto-perdão. Me perdoou, o sangue ferveu, eu estou aprendendo. Aí na Seitoné a gente aprende a construir de forma positiva. O que você começa a falar? Sou calmo, sereno, suave. Aí vai fazer o quê? Meditação Shinsokan, da aura suave como a lua cheia. Minha aura é suave, calorosa, pura e afável. Transmito paz e alegria por onde eu vou. Olha que coisa linda. Aí você começa, daqui a pouco você está mais calmo. Aí você fala, o que foi? Eu subi o patamar, comecei a trabalhar para mudar, não é só subir o patamar não, você tem que trabalhar para mudar mesmo o patamar e você começa a trabalhar o auto-perdão. Lição aprendida, espírito desenvolvido, valeu a pena a experiência. É esse o propósito da vida, é isso que nós temos que fazer. Por isso que o auto-perdão ele tem que andar, gente. A Seitoné trabalha o auto-perdão em todas as esferas, a começar falando que você é filho de Deus. Segunda, que a vida de Deus está no seu interior. Terceira, que a tua vida tem um propósito.
Tua vida tem um propósito e é um propósito sagrado, que é manifestar a vida de Deus. Portanto, os teus erros estão perdoados. Mas quem é você para perdoar os nossos erros? Não sou eu que estou perdoando. É a vida de Deus que habita no interior de vocês. Quem perdoa vocês é Deus que está no interior de vocês que perdoa. E fala, filho, aprenda e comece a andar para manifestar a luz que existe no seu interior. Eu apenas estou verbalizando o que está dentro de vocês. Estão perdoados, porque a vida de Deus está no interior de cada um de vocês. Vamos então fazer a meditação Shinsokan para a gente manifestar cada vez mais essa vida e o perdão de Deus no nosso interior? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Queiram se sentar e assumir a posição de oração. Você de casa também. Vamos sentar na ponta da cadeira, mãos justapostas em frente ao rosto, semblante sereno, feliz. Vamos agora entrar no mundo da imagem verdadeira. E lembrando que dúvidas sobre a prática da meditação, não deixe de consultar o livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Livro que traz com explicações fáceis, tanto a postura física quanto a mental da prática da meditação Shinsokan. Na prática, hoje nós vamos focar exatamente no auto-perdão e na auto-reverência. No auto-perdão e na auto-reverência. Deixa eu até aqui pegar. Na página 108, nós temos a meditação Shinsokan da auto-reverência. Nós vamos fazê-la hoje, para que a gente possa reverenciar a vida de Deus que habita no nosso interior e, através dela, sentir o auto-perdão. Quem nos perdoa é a vida de Deus. Se a vida de Deus está dentro de nós, nós podemos nos perdoar sim. E se perdoar não é um ato de arrogância, não é um ato de você achar que você superou. É um ato de humildade de reconhecer que a vida de Deus está dentro de você. E se a vida de Deus está dentro de você, ser melhor é o natural. Ser melhor é o natural porque é Deus que te vivifica. Então a meditação Shinsokan da auto-reverência consta aqui na página 108 do livro. Você pode fazer de página aberta, lendo, até você memorizar. Hoje eu vou fazer a prática com o livro aberto para mostrar o quanto que é simples você fazer a prática, mesmo sem sabê-la de cor. Isso incentiva as pessoas também a fazerem em casa, até você memorizar. Foi assim que todo mundo começa. Você vai fazendo, fecha o olhinho, depois você continua. O importante é você fazer a prática, ok? Página 108 do livro. Então vamos lá, gente? Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui, assim mesmo como é um mundo da imagem verdadeira. Obrigado a todas as coisas do universo. Muito obrigado, muito obrigado. Visualizemos e contemplemos um mundo infinitamente vasto e esplendoroso. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. Até onde a vista alcança é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, é o oceano de infinita sabedoria de Deus. Visualizemos mentalmente o mundo vasto, onde se estende o oceano de infinita sabedoria de Deus. Contemple com os olhos da mente, que transcendem os carnais, sua própria imagem neste vasto oceano de infinita sabedoria de Deus, e mentalizemos. Oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita sabedoria de Deus, oceano de infinita sabedoria de Deus. Do mesmo modo, mentalizemos. É o oceano de infinito amor de Deus, 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 é o oceano de infinito amor de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus, é o oceano de infinita vida de Deus. É o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus, é o oceano de infinita provisão de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus, é o oceano de infinita alegria de Deus.
É o oceano de infinita alegria de Deus. É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. Assim, mentalizando, contemplemos os atributos de Deus que, em forma de luz, nos envolvem e se estendem por toda parte. Repetimos essa mentalização até conseguirmos visualizar todo o universo repleto de luz de Deus. É um mundo da harmonia absoluta. Neste sublime mundo da imagem verdadeira, eu, como filho de Deus, estou recebendo de Deus a sua infinita força vivificante. Assim, mentalizando, inspiremos lentamente o ar pelas narinas, com a sensação de que estamos inspirando a infinita força de Deus, que brilha resplandecentemente. Sem pensarmos que estamos apenas inspirando o ar, visualizemos por trás das pálpebras uma intensa luz e inspiremos lentamente, sentindo que essa luz penetra em nós, da ponta dos dedos médios, preenchendo todo o corpo a partir do alto da cabeça. Visualizemos fixamente com os olhos da mente o aspecto em que a força vivificante de Deus penetra em nós, junto com o ar que inspiramos, a partir do alto da cabeça, preenchendo o rosto, a nuca, o peito, as costas, o abdômen, as nádegas, até chegar à ponta dos dedos dos pés. Então visualizamos esse aspecto fixamente. Enquanto inspiramos lenta e silenciosamente pelo nariz, mentalizemos. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. A vida de Deus flui para meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Terminada a inspiração, pressionamos o ar para o baixo ventre e, mantendo a sensação de que o ar preenche o abdômen, mentalizemos. Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. Reverencia-se a si mesmo que está sentado neste lugar como filho de Deus. Enquanto se mentaliza dessa forma, o ar vai se esvaindo espontaneamente. Voltamos a expirar mentalizando. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Pressionando o ar para o baixo ventre. Eu me reverencio porque já sou o infinito amor. Eu me reverencio porque já sou o infinito amor. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita vida. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita riqueza. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita alegria. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita harmonia. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita sabedoria. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou infinito amor. Já sou infinito amor. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita riqueza. A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou o filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita alegria.
A vida de Deus flui para o meu interior e se torna minha vida. Eu sou filho de Deus. Eu me reverencio porque já sou a infinita harmonia. Mentalizemos agora essas palavras repetidas vezes. Eu me reverencio porque sou sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus.
Eu me reverencio porque sou filho de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia e de todos os povos do mundo, somente com pensamento de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, preenchendo o coração de todas as pessoas, o interior de todos os animais, plantas e fungos, somente com pensamentos de amor, paz, ordem da verdade, centrada na vontade de Deus. Muito obrigado, muito obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Fim da meditação. Podem desfazer a postura. Aos que estão aqui presentes, queiram ficar de pé, por favor, para a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Queiram se sentar. Nosso dever de casa. Primeiro, a nossa meditação Shinsokan. Se você quiser nessa semana fazer a meditação Shinsokan da autorreverência, gente, maravilhoso. Faça a meditação Shinsokan da autorreverência, porque ela vai te dando uma paz, ela vai te dando uma tranquilidade. E o nosso exercício, além da meditação, é exatamente você repetir várias e várias vezes: eu me reverencio, eu me reverencio, porque sou filho ou filha de Deus. Isso aqui, gente, ajuda muito a gente a trabalhar no perdão. E você pode falar assim: eu me perdoo, eu me aceito, eu me perdoo, eu me aceito. Vocês vão ver como é que vai ficando muito mais fácil a gente tirar aquelas situações. À medida que o tempo vai passando, a gente vai acumulando muitas coisas que às vezes nos trazem remorso. E a gente precisa começar a abandonar essas coisas e aprender com elas e não carregar a dor delas. Teve falhas? Ok, gente, todo mundo tem. Vamos então aprender com elas e não só sofrer com elas. Vamos repetir isso aqui, gente, pelo menos aí umas 200 vezes por dia. Eu me reverencio porque sou filho de Deus, que você vai ver como é que você vai ter uma semana abençoadíssima. Quero agradecer do fundo do coração a cada um de vocês que estiveram aqui presentes, você de casa também, meu muito obrigado. Eu reverencio porque você é filho de Deus, muitas bênçãos, se perdoe. Deus está no seu interior, Deus te ama e você nasceu para aprender e nos aprendizados ser muito feliz. Beijo no coração, até a próxima segunda, muito obrigado.